Saudações a todos. Uso capião é forma originária de aquisição da propriedade. Vamos verificar essa afirmação na lei? Artigo 1238 do Código Civil. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Então, meus amigos, o uso capião consiste no seguinte: a sua formatação básica é a junção do tempo com a ausência de oposição do proprietário do imóvel. Se você que é possuidor de um imóvel tem a posse por um determinado tempo e o proprietário do imóvel não se manifesta, não fala nada, você entra com a ação de uso capião, o juiz vai apreciar, vai dar uma sentença favorável, reconhecendo que aquele prazo de tempo transcorreu a seu favor, e você, com essa sentença, vai até o cartório de registro de imóvel, ela é um título hábil para registro, e você vai registrar aquele imóvel no seu nome. Ele deixa de ser uma posse e passa a ser uma propriedade. Conclusão: por que é conhecido como forma originária de aquisição da propriedade? Porque o título que você levou para o cartório de registro de imóvel é uma sentença do juiz reconhecendo que você adquiriu aquela propriedade ali, você conseguiu a propriedade daquele imóvel ali através do lapso de tempo, através da passagem de tempo. Por isso que o uso capião também é conhecido como prescrição aquisitiva. O tempo passou e você adquiriu aquela propriedade em função disso. Não houve nenhuma transação entre vivos ou causa-mortes, né? Não é uma herança. Você não está adquirindo aquilo ali através de herança. Você adquiriu por conta do lapso temporal e o reconhecimento judicial. Então você adquiriu de forma originária. Lá no registro vai constar isso. Não houve transmissão de um vivo para o outro, nenhuma causa-morte. Foi uma transmissão originária. Por isso é conhecido como forma originária de aquisição da propriedade. Dito isso, vamos começar a entrar num assunto mais interessante aqui, que são as modalidades e os requisitos do uso capião. São 8 modalidades de uso capião. E os requisitos, se você for contar, vai dar pelo menos 64. Então o que é que eu vou fazer para simplificar esse vídeo e a coisa ficar mais fácil de ser entendida por todo mundo? Eu vou colocar todas as modalidades e requisitos aqui, ó, na descrição do vídeo. E cada modalidade de uso capião, nós vamos fazer um vídeo futuramente. Para cada modalidade vai ter um vídeo explicando tudo. E hoje aqui eu vou só citar os nomes, né, de cada modalidade de uso capião e vou apresentar o requisito tempo, que é o mais importante de todos, para cada um deles. Vamos lá então? Uso capião extraordinário está previsto no artigo 1238 do Código Civil e o prazo dele é 15 anos. No parágrafo único desse artigo 1238, nós temos uma modalidade do uso capião extraordinário e o prazo dele é 10 anos. Uso capião ordinário está no artigo 1242, o prazo é 10 anos. E no parágrafo único, nós temos uma modalidade que o prazo é 5 anos. Uso capião rural está no artigo 1239 e o prazo também é 5 anos. Uso capião urbano está no artigo 1240 e o prazo também é 5 anos. Agora aqui vem um bom, viu? Uso capião familiar é o caçulinha dos usos capiões, é o mais novinho. Entrou na lei há pouco tempo. Ele está no artigo 1240A e o prazo é 2 anos só.
E por fim, o uso capião urbano coletivo. Ele está previsto no Estatuto das Cidades, no artigo 10. Esses são os 8 tipos de uso capião. É interessante que são 8 modalidades e cada pessoa, de acordo com a sua situação, vai encontrar a forma de se enquadrar. Uns vão poder entrar com uso capião extraordinário, outros já vão poder requerer o rural, outro urbano e assim por diante. Agora, meus amigos, vamos tratar aqui de um assunto muito importante. Quando alguém for entrar com um requerimento de uso capião, seja judicial ou seja extrajudicial, ou seja, diretamente no cartório de registro de imóvel, e nós vamos tratar dessa questão do uso capião extrajudicial num vídeo próprio aqui também, uma coisa que ninguém pode perder de vista é que o uso capião, ele integra a política urbana constitucional do país. Então, não se trata só de um direito seu ingressar com ação de uso capião. O Estado tem interesse nisso. Ou seja, o Estado quer que você entre com essa ação. Sabe por quê? Porque você é posseiro aqui de um imóvel e aqui no registro imobiliário diz que o dono desse imóvel é o fulano de tal. E o Estado quer que aqui no registro de imóvel conste o teu nome. Por quê? Porque você está aqui na posse há 10, 15, 20 anos. Então tem que haver, há um interesse estatal na adequação do registro à realidade. Então, quando você entrar com uma ação de uso capião, você está amparado pela lei e você está amparado por uma política pública que quer, no futuro, dentro de um determinado prazo, que acabe essa situação de posse, que todo mundo vire proprietário. Então, vamos ver aqui o que diz o artigo 183 da Constituição, que está no capítulo 2 do título 7. Título 7, da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 2, da Política Urbana. Artigo 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, essa característica é interessante, que já não ocorre no uso capião extraordinário. Nesse uso capião urbano, que o prazo é 5 anos, a pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel. Então, meus amigos, vamos tratar aqui de uma questão que é muito importante, que são as causas que impedem a uso capião. Às vezes a pessoa está na posse de um imóvel e tem algumas características que impedem que ela possa intentar a ação de uso capião. São várias causas, é um assunto bastante interessante, inclusive dá até para fazer um vídeo só para tratar sobre isso. Tem algumas condições chegam a ser até engraçadas, né? Então nós vamos resumir aqui as mais importantes, as mais corriqueiras, que têm mais impacto no dia a dia das pessoas, né? A primeira delas é: não é possível uso capião entre cônjuges na constância do casamento. Inclusive a situação inversa, que é a de separação, já está prevista no artigo 1240-A que a gente falou aqui. Outra causa, que tem gente que também fica matutando no juízo, né? Não é possível uso capião entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Eu já vi rapazinho chegar e falar assim: eu não posso usucapiar a casa do meu pai, não? Não pode, cara. Não pode fazer isso. Outra causa que também é importante: não pode haver uso capião do bem imóvel do incapaz. O incapaz, você sabe, é aquela pessoa que não tem capacidade jurídica no âmbito civil ou criminal, qualquer coisa. É aquela pessoa que tem uma deficiência, né? Ele é incapaz. Ele é juridicamente incapaz. Então, se ele tem um imóvel, que ele conseguiu, por exemplo, por herança, ou alguém doou para ele, ou até ele comprou, sabe-se lá, não importa. O que importa é que ele é incapaz e ele não tem como defender o bem dele. Se você tentar usucapiar o imóvel dessa pessoa, vai ser apresentado lá o contraditório e vai ficar demonstrado que o proprietário é incapaz e você não vai conseguir usucapiar aquele bem. Outra condição impeditiva que existe na lei
e que é interessante. Essa aqui é mais difícil de acontecer, mas é interessante, né? Citar. Contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Você imagina a seguinte situação. O país entra em guerra, aí o proprietário do imóvel aqui vai para a guerra. Aí você vê a casa vazia ali, né? Você fala, o cara foi para a guerra, vamos invadir. Não vai conseguir usucapiar. Porque enquanto ele estiver na guerra, o prazo está suspenso. Só vai correr o prazo quando ele voltar da guerra. E quando ele voltar da guerra, ele reocupa o imóvel dele. E para finalizar essas causas impeditivas do usucapião, nós temos que citar aqui o artigo 102 do Código Civil. Por quê? Porque lá está escrito assim, os bens públicos não estão sujeitos ao usucapião. Então, falando de outra forma, não existe usucapião contra bem público. Se você ocupou uma área que é pública, você até pode ficar lá, mora lá por resto da sua vida. Mas você não vai conseguir transformar aquilo em propriedade, porque é um bem público da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Então, meus amigos, esse vídeo aqui não é para encerrar o assunto usucapião. Pelo contrário, é para introduzir o assunto usucapião. É um assunto muito vasto mesmo, não cabe num vídeo de jeito nenhum. Eu tentei fazer isso, não consegui, peço até desculpa a vocês, e é por isso que eu estou fazendo outro vídeo, para ficar mais sintético, mais simples, e introduzir para o assunto, porque nós vamos tratar muito de usucapião aqui, porque é muito importante, interessa muita gente, e é um assunto muito interessante. E a conclusão desse vídeo é a seguinte, se você tem um imóvel de posse, e você preenche os requisitos para pleitear o usucapião, entra com essa ação, porque vai ser muito importante para você, por pelo menos duas razões. A primeira é que toda posse, quando transformada em propriedade, sofre uma valorização. E essa valorização não é pequena. Você pode dobrar o preço do imóvel e, dependendo, você pode até triplicar. E mais importante ainda, quando você transforma a sua posse em propriedade, você está dando a oportunidade da pessoa que tem interesse em comprar aquele imóvel de obter um financiamento bancário. Porque o banco ele não financia a posse, por N razões. Então, quando você transforma sua posse em propriedade, você está abrindo essa possibilidade do financiamento bancário. Então, você valoriza o seu patrimônio, aumenta as chances de venda e, ainda por cima, se adequa a uma política constitucional pública que deseja que você se torne proprietário. Então, meus amigos, quem tem posse, não perca tempo, preencher os requisitos, entra com a ação de usucapião ou faz o usucapião extraordinário. Valeu, gente? Então, meus amigos, se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil, se você tem um amigo ou um parente que tem uma posse, compartilhe esse vídeo com ele, que você pode estar dando uma força, o estímulo necessário para aquela pessoa entrar com a ação de usucapião e valorizar a propriedade dela. Valeu, meus irmãos? Forte abraço e fique com Deus.